Deixa eu começar a gravar esse negócio. Então, a tua dúvida na lista da professora Ruby é isso, é simplificar essa expressão. Como é que eu faço para simplificar? Eu vou pegar os dados que ela deu e jogar aqui dentro. Então, quem é f de x nesse caso? F de x, ela diz que é 1 sobre x. Mas o f de p é f de 2, né? Então, você vai jogar o 2 na função. Tu entende isso? Entendo. Essa parte eu consegui ir bem. É mais pro final que Pronto. eu comecei a me complicar. Pronto. Aí aqui tu deve ter manipulado o numerador para fazer o IMC, né? Teu foco primeiro tem que ser esse. Simplificar esse cara de cima. Aí como é que tu simplifica esse cara de cima? Tu faz o IMC, vai ficar o seguinte. Vai ficar, no numerador vai ficar MMC 2x. 2x dividido por x dá 2, vezes 1 dá 2. 2x dividido por 2 dá x, vezes 1 dá x. Tu entende isso? Certo, eu fiz isso. Pronto. Aí aqui tu tem uma divisão de frações. A fração de cima é 2 menos x sobre 2x. A fração de baixo é x menos 2 sobre 1. Aí você faz a divisão. Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E eu já consigo ver que a tua dúvida é aqui, ó. É que tu tá com vontade de cortar esses dois caras, mas eles não são iguais. Eu não posso cortá-los. Eles são opostos, tá? Então, a dica que eu dou para você e para todo mundo que estiver vendo é a seguinte: o termo A menos B, ele é oposto do termo B menos A, tá? Essa é a propriedade que eu estou usando para eu poder simplificar essa expressão daqui. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse cara de cima, eu posso trocar ele pelo seu oposto, tá? Desde que eu coloque o menos na frente, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Onde tiver 2 menos x, eu vou colocar menos x menos 2. Estou usando essa propriedade aqui, tá? Aí você repete o 2x de baixo, repete o x menos 2 aqui também, e agora você pode simplificar. Talvez seja aqui que tu não tinha sacado. Tu entendeu agora? Entendi. Faltou essa sacadinha aí. Faltou essa sacadinha, né? Aí agora fica fácil, né? Você corta esse cara com esse, e aí a sua resposta vai aparecer como sendo, né? Deixa eu só separar aqui para não fazer nojeira. Deixa esse para baixo. Aí você simplifica aqui, vai ficar menos 1 sobre 2x. Resposta, tá? Então essa é a versão simplificada desse quociente. Beleza? Ah, beleza, entendi tudo. Pronto. Obrigado, Wesley. Tira o print Ô, aí. Wesley, tu. Ah, vou tirar o Diga. print, sim. Tu. Eu não vi teu nome na grade dos horários de cálculo. Tu estás Não, é porque indo por eu não fora, sou como é? monitor. Eu não sou monitor. Eu sou um freelancer aqui, ó. Parece de penetra. Mas Um Entusiasta. anjo da é, eu guarda, só, cara. eu só, eu gosto de acompanhar. Eu sou professor particular de cálculo, mas eu gosto de ficar também ajudando quando eu tenho tempo disponível. Eu não garanto que eu vou ficar sempre. Eu não quero ficar sempre também. Mas nesse começo eu estou ajudando como eu posso, tá bom? Depois com o tempo aí vocês vão se organizando e aí eu não vou aparecer mais tanto, tá? Mas por enquanto eu Beleza, estou aqui Wesley. coordenando. Valeu. Eu tô com o tempo corrido, vou ter que sair. Mas obrigado. Beleza, velho. Gostaria de Vai ficar lá. mais. Valeu. Boa prova pra tu aí. Bons estudos. Valeu. Beleza, gente. Então, vamos focar aqui no que a gente precisa fazer. Todo mundo já estudou limites, né? Eu espero que vocês já tenham entendido aí continuidade, essas coisas, porque, sinceramente, eu queria focar mais em derivada, tá, gente? Então, se vocês tiverem dúvidas em limites e continuidade, deixa mais para o final. Talvez eu possa comentar uma coisa ou outra, mas eu já fiz várias lives aí falando sobre continuidade, sobre limites. Já fiz a gravação, vocês sabem, né? Tem a playlist lá, todo mundo sabe que tem a playlist. Tem 5 vídeos que eu gravei ontem, tá? Com questões de provas do período passado, tá bom? Então vocês conseguem fazer aí já com o que eu ensinei, tá bom? Então vamos focar derivada, pode ser? Aí vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Se vocês tiverem questões específicas de derivada que vocês tiverem dúvida, me avisem no grupo, no WhatsApp, no privado, tá? Mas a minha intenção é focar em questões da lista do professor Pedro Link e do professor Meirelles. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui a pasta para mostrar a vocês. Tá? Mas se tiverem questões que vocês quiserem recomendar, me avisem aí, tá bom? Então, vou pegar aqui a lista 2. Só para entender uma coisa, vocês já estão sabendo derivar usando as regras de produto, quociente? Como é que tá para vocês? Vocês estão bem em relação a isso? Ontem eu tentei fazer essas questões aí, só que eu tava travando, velho. Acho que foi tipo algum.
algum negócio sobre matemática básica que eu não tava conseguindo saber Isso aí identificar, também. tá ligado? Não tava Sim. conseguindo fazer, não. Pronto. Então, vamos fazer aqui algumas de definição, tá? Vocês têm uma certa dificuldade nessa parte. Eu creio que vai cair questão assim na prova, tá? Ainda não sei muito bem o que, que eles querem colocar na prova, mas eu espero aí 4 questões. Então, uma de limites, uma de continuidade, uma de limites laterais e uma de derivada, ou talvez uma de limite, uma de continuidade, uma de derivada para definição e uma de derivada com regras. Por aí. A gente tem muito assunto e pouco espaço para colocar, tá bom? Mas eu vou fazer aí uma questão de definição, tá? Vou escolher aqui a questão da letra C, certo? E essa questão aqui, por mais que ela seja inicial, ela já é uma questão difícil, porque ela pede para você fazer derivada num ponto genérico, e vocês tendem a se enrolar em relação a isso, tá? Então eu peço que vocês tomem cuidado com essa questão, tá? Ela parece Ontem eu fácil, não consegui fazer nem a letra A nem a letra B, velho. tudo Eu fiquei bem. me sentindo muito. Não, relaxa, relaxa. Essa lista ela é Eu mal tô na feita. mesma. É, essa lista é mal feita. Sabe o que que eu faria para deixar ela mais acessível? Eu diria o seguinte, ó. Eu daria em cada questão, eu colocaria um ponto específico. Então, por exemplo, x0 igual a 1, aqui x0 igual a 2. Isso deixa mais acessível para vocês no começo, tá? É o que eu sugeriria. Eu não recomendaria vocês começarem fazendo essa questão, não, tá? Do jeito que ela tá, ela fica difícil, porque fica uma derivada genérica. Mas também não é coisa de outro mundo, não, tá, gente? Porque, veja, vamos lá, vamos fazer o que está exatamente aqui. Vamos fazer essa letra A, certo? Aí vê só. Meu som tá bom, tá dando pra me ouvir bem? Tá, né? Então, vê só. Qual é a definição de derivada? A definição de derivada é como se a derivada fosse um limite famoso. É um tipo de limite famoso. Qual é esse limite? É o limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Esse limite famoso aqui é o que a gente chama de derivada. Tá? A gente chama de derivada calculada no ponto x0. Tudo bem? O que, que eu vou fazer? Para cada uma dessas funções, eu vou calcular esse limite famoso. Então, na letra A, eu vou pegar essa função e vou jogar aqui dentro. Só que o problema é que eu não sei quem é x0, então eu vou ter que fazer as contas em função do x0. Vocês entendem isso? Esse cara aqui, ó, é um número que eu não sei quem é. Podia ser um 2, podia ser um 0, podia ser um 100, podia ser um π, mas eu não sei quem é. Então eu vou fazer as contas em função dele. Esse é o único problema da questão, tá? É que ela fica feia. Mas não se estressa não, tá? Joga aqui, ó. Vamos jogar a nossa função da letra A aqui dentro, certo? Pergunta. Na letra A, quem é a função f de x? Quem é esse cara aqui, ó? 9 menos 3x. 9 menos 3x, né? Você pega a função que está no enunciado. Então você joga aqui, ó. Vai ficar 9 menos 3x. Aí você repete, ó. Menos, que é da fórmula, tá? Esse menos aqui. Aí eu pergunto a vocês, quem é f de x0? 9 menos 3x0. Exatamente, né? É você colocar o x0 no lugar do x da função. Então você bota 9 menos 3x0. Só que aqui eu cometi um pequeno deslize. Alguém sabe me dizer qual é? Errei feio aqui, hein? O que foi que eu errei aqui em cima? Pera. No negativo? O negativo, exatamente. Esse sinal Ao negativo aqui, ó, contrário. ele pega toda essa expressão. Esse é um erro super comum. Presta atenção nisso que eu estou falando. Esse é um erro super comum. É o aluno que esquece do parênteses, tá? Porque esse sinal negativo, ele pega todo mundo. Ah, tá ligado? Então, é esse detalhe que você tem que tomar cuidado. Até dizer, Wesley, mas aqui teria um parêntese também? Teria, mas aqui não faz diferença, né? Porque não tem nada na frente. Então não precisa. Mas se você quiser botar também, nada impede. Tá bom? Embaixo você vai repetir aqui, ó, x menos x0. Até aqui, gente, tá tudo ok? Tá de boa? Aí tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Aí você desenvolve, né? Você agora vai fazer o sinal negativo pegar todo mundo aqui. Vocês vão ver que vai ficar 9 menos 9 menos 3x 3x. menos 9 mais 3x0. Nota que se eu não me ligasse no parêntese, aqui eu ia deixar mais, eu ia deixar o sinal errado, né? Então, é esse o impacto, ó, desse sinal, tá bom? Alguém tem alguma ideia do que eu posso fazer agora?
O 9 ali se corta, né? E isso, né? Então vai cortar o 9 com esse menos 9. Já deu uma simplificada. Aí você vai e escreve aqui embaixo. O que mais vocês acham que dá para fazer? Vocês conseguem ver que o menos 3, o 3 está em evidência? Ó, eu tenho menos Aham. 3x mais 3x0 sobre x menos x0, certo? Só que esse 3 está em evidência. Então eu posso simplesmente botar o 3 em evidência, sobrando Nossa. menos x mais x0. Vocês entendem isso? Aham. Sim. Aqui, eu posso cortar esse cara com esse? Pode não, né? É Pode não, pode não. Não. exatamente o que eu comentei no começo desse vídeo, né? A gente viu que isso aqui não são iguais, eles são opostos. Então se liga que esse cara menos x mais x0, ele é o oposto de x menos x0, tá? Verifica isso com calma, pode ser que você não entenda isso que eu estou falando, mas esse é o ponto-chave da questão, tá? Então, você pode escrever aqui, cara, da seguinte forma: 3 vezes menos x menos x0. Olha como ficou. Aí agora, gente, é muito fácil, porque agora você corta esse cara com esse, né? Você vai poder cancelar esses termos semelhantes e o seu limite vai ficar bonitão e vai ser o limite quando x tende a x0 de menos 3. Isso aqui dá menos 3. Resposta. Alguém não entendeu isso que eu falei? Acho Pode que falar era, esse final aí, por favor? era exatamente isso que eu tava errando, eu acho, ontem. Qual o final? Esse aqui que eu Essa parte cortei? aí que substituiu pelo oposto. Sim, é porque o problema é o seguinte, ó. Essa expressão menos x mais x0, ela pode ser expressa se você colocar o menos 1 em evidência. Aí tu vai dizer, Wesley, mas o menos 1 não está em evidência. Aí eu digo, foda-se. Você pode botar o que você quiser em evidência. Tá? Por exemplo, só um exemplo. Em 2x mais 1, o 2 está em evidência? Não, né? Ele não está Não. aparecendo. Mas eu posso fazer ele aparecer. Basta que eu deixe devendo. Eu boto o 2, vai sobrar o x nesse primeiro. E nesse outro, como não tem 2, eu fico devendo o 2. Tu entende isso? Sim. Eu posso fazer a mesma coisa com o menos aqui. Se eu botar o menos em evidência, tu concorda que vai ficar x e esse outro vai ficar x0 sobre menos 1, porque fica devendo? Sim, sim. Só que quanto é x0 dividido por menos 1? É menos x0. E aí aparece exatamente o que eu falei. Tá ligado? Tô ligado. Então é isso. É Agora porque entendi. entender isso aqui é um pouco dramático, né? Isso aqui é estranho pra gente, mas foi essa sacada que eu tive, tá? E aí com essa informação eu fui lá, cortei e ficou tudo bonitinho, perfeito, tá bom? Qual é a nossa conclusão nessa questão? A conclusão é que a derivada, né, da função 9 menos 3x no ponto x0 é menos 3, tá bom? Então a derivada calculada em x0 ela é menos 3. Essa é a nossa resposta. Tá vendo? Não doeu. Agora eu quero que vocês organizem assim na prova, tá? Faz um negócio bem escrito, tá? Eu sei que é chato escrever assim, mas isso aqui não é para ser confortável para você, não. Isso aqui é para ser confortável para o professor. Lembra que quem manda é o professor, tá bom? Então, quanto mais organizado você for, melhor ele vai te corrigir, tá? Lembra disso, a prova não é para você, é para o professor. Tá, vamos escolher agora outra questão. Vocês preferem que eu faça a C ou a D? Qual que parece mais difícil? C ou D? AD. AD. Vou fazer a D então. Então a D, Wesley, desculpa incomodar. Tu vai disponibilizar esse material aí que tu tá fazendo as questões? vou sim, fica de boa. Tá, isso aqui eu Ah, mando beleza. depois. As duas É. concordam ali. As duas é foda. Aí vocês me quebram, mas vamos lá, vamos tentar. Vou fazer a D, se sobrar tempo eu faço a C, tá bom? E vocês também me exploram demais. Que isso. Deixa eu botar aqui a D. Gente, por favor, avisem nos grupos lá de cálculo que essa live tá rolando, porque tem gente que não sabe. Eu tô sentindo muita dificuldade de comunicar a vocês. Muita gente não vê. Aí, esse é o ruim do WhatsApp, é que as mensagens sobem. Aí o pessoal não, acaba não vendo. Tá bom? Então,
Se vocês puderem avisar lá que eu estou em live, isso me ajuda. Então vamos lá. Fazer essa questão aqui, mais uma vez a derivada, né? Então a gente quer fazer a derivada em x0. Lembre-se que é em x0. Aí eu vou fazer a mesma coisa da outra. Vou montar essa fórmula aqui, ó. Mesma coisa. Ele tá pedindo para a gente usar a definição. Então vamos lá. Se eu uso a definição, já aproveito também e peço que vocês deixem like nos meus vídeos no YouTube, que isso ajuda o meu algoritmo. Eu sei que é chato pedir like, mas eu preciso. Mas se não quiser também, não tem estresse não, tá bom? Lembrando que tem a playlist no YouTube que eu já deixei disponível para vocês com as resoluções das questões da prova do período passado. Aproveite, tá? E tinha muita gente ontem chorando, dizendo que era muito pouco tempo para fazer as questões, que 1h30 é pouco. Aí eu fui lá e resolvi 2 provas em menos de 1 hora, tá? Para mostrar a vocês que é possível sim fazer com calma, consciente, sem estresse, tá bom? Então vocês vão ter uma prova mais curta, acho que vão ser só 4 questões ou 3. Vocês vão ter muito tempo suficiente para fazer, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Como é que eu monto esse limite famoso para essa função? Nota que aqui eu estou usando a notação f, né? Mas a função é k. Dá no mesmo, tá, gente? Isso aí é só letra. Mas eu pergunto a vocês, quem é a função no caso? É a função x sobre 3 mais x, né? Vocês concordam comigo? Isso. A Sim. função em questão é a função x sobre 3 mais x. O menos é da fórmula, tá? Esse menos aqui é da fórmula. E eu pergunto a vocês agora quem é o f de x0. Diz aí pra mim, quem é o f de x0? É x0 sobre 3 mais x0. Isso. Então é x0 sobre 3 mais x0. E tudo isso vai estar dividido por quem? Pelo x menos x0. Tá vendo? Mas você pode pensar, poxa, Wesley, mas eu só sabia fazer com números. Mas aqui você está fazendo com número. No caso, o número é x0. Se fosse um 2, um 3, aí você substitui e fica mais fácil, né? Mas aí a questão ela tem um estilo diferente. Mas chegou aqui, ó, aí você não se assusta. Primeiro você vai simplificar, tá bom? Primeiro você simplifica. Como é que danado eu simplifico esse numerador? Alguém sabe? Dá uma ideia aí pra mim. Isso é a bronca, né? Essa aí tá. Vou fazer uma pergunta mais simples. Como é que eu faço 1/2 menos 1/3? Tô fazendo MMC, né? MMC, né? Então o primeiro passo é achar o MMC entre 2 e 3. Qual é o MMC entre 2 e 3? É 2 vezes 3, né? 6. Se você tiver preguiça de multiplicar 2 por 3, bota 2 vezes 3, não tem estresse não. Mas depois você faz o quê? Você divide isso por 2, dá 3, né? E multiplica por 1. Vocês entendem isso? Sim. Entendi. 2 vezes 3 por 3 dá 2, vezes 1 dá 2. Não é assim que a gente faz a operação? Mesma coisa, gente. Mesma coisa para polinômio. Só que aqui, ó, aí eu vou perguntar a vocês. Presta atenção que eu vou perguntar agora, tá? Deixa eu só copiar aqui. A gente não precisa copiar o que eu estou fazendo, viu? Isso aqui vai ficar disponível, está sendo gravado. Tá? Então, presta atenção, cara. Pessoal, esse numerador, eu vou apagar isso aqui, ó. Vamos focar no numerador, tá bom? Sem pressa. Como é que eu junto... Aí que alguém pediu para entrar. Isso, meu. Gente, se for entrar, entrem com e-mail institucional, porque às vezes eu não posso aceitar. Mas se aparecer, eu vejo aqui. Enfim. Ó, presta atenção. O que que acontece? Qual é o MMC entre 3 mais x e 3 mais x0? Alguém sabe? Só multiplicar os dois. Só multiplicar os dois, né? Então, o MMC vai ser 3 mais x vezes 3 mais x0. Aí você vai pegar isso aqui, né? Essa expressão todinha, e dividir por 3 mais x. Quanto é que dá? 3 mais x. 3 mais x0. 3 mais mais x0. x0. Dividido por 3 mais x dá 3 mais x0, né? Aí você multiplica por x. Então fica assim, ó. Vê se vocês concordam com isso. Aí menos. Sim. Aí eu vou fazer a mesma coisa pro outro. Aí 3 mais x mais 3 mais x vezes 3 mais x0 dividido por 3 mais x0 dá 3 mais x. Aí multiplica lá em cima, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Se você não entendeu isso aqui, fica de boa. Eu estou usando a propriedade de subtração de frações. Pera aí, tem gente pra caramba pedindo. Calma.
Então você faz aqui, ó, subtração de frações, você faz primeiro o MMC, aí divide esse cara por esse, multiplica em cima, vai dar AD. Depois divide aqui, vai dar B, aí vezes C vai ficar BC. Eu usei isso, tá bom? Matemática básica. Aí chegou aqui agora a gente tem uma divisão de frações. Como assim divisão de frações? Divisão de frações, né? Você tem uma fração em cima e essa aqui, ó, é uma fração. Você tem isso aqui dividido por 1. Você faz como? Você... Repete a primeira. Isso, Multiplica pelo inverso da segunda. perfeito. Então você repete a primeira. Ah, Wesley, tá muito feio. Tem estresse não. Escreve aí. Eu sou feio e tô aqui. Então, escreve. Bota aqui, ó. Inverte a segunda. Tudo bem. Aí agora eu vou te dar uma dica. Vê só. Tá vendo que tá uma bagunça, né? Não se estressa. O teu foco vai ser em quem tá dando indeterminação, tá? Lembra dessa dica. O teu foco é em quem tá dando indeterminação. Se eu aplicar x tendendo a x0, quem é que tá dando indeterminação? É quem tá zerando, né? É esse cara aqui e esse cara aqui, ó. Se você analisar bem, são esses dois que estão me dando problema. Porque se eu aplicar, vai ficar 0 em cima, 0 embaixo, nesses dois caras. Nos outros não, tá? Se você aplicar aqui embaixo, tá de boa. Não sei se vocês percebem, mas aqui tá ok. Se você aplicar aqui, não vai zerar. Então, meu foco não é nessa parte de baixo. O foco é em quem tá circulado, tá bom? Eu pergunto a vocês, no que tá circulado, tem alguma coisa que eu posso fazer para simplificar? O quê? No de baixo tá de boa, né? Mas no de cima, o que eu tenho que fazer? Eu preciso desenvolver. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar essa parte aqui e vou multiplicar esse x por x0 e por 3. E nesse aqui também, tá bom? Então vamos fazer nos dois. Tudo bem? Aí vamos lá. 3 vezes x mais x vezes x0. Vocês entendem o que eu fiz aqui? Hoje tá meio tumultuado aqui o negócio. Isso aqui na área 2 era engraçado, porque a sala ficava lotada, o pessoal ficava brigando para entrar. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Espero que vocês estejam entendendo. Então, vê só. Fiz aqui, ó, desenvolvi 3 vezes x, x0 vezes x, tá bom? Aí no outro, cuidado, pelo amor de Deus, porque aqui tem um menos, ó, tá vendo menos? Ó, o menos. Então, quando eu desenvolver, ainda tem um sinal trocando, tá? Que eu já falei sobre isso. Então, aqui vai ficar menos 3 vezes x0 mais x vezes x0. Tá vendo como ficou? Ó, sem pressa. Tá vendo que eu não tô apressado? Eu primeiro fiz a multiplicação, depois eu vou pensar no sinal, tá? Aí embaixo você repete, ó. 3 mais x, 3 menos x0 e x menos x0. Muito bem. Aí em Ô, cima... Wesley, Oi. tu falou que vai trocar o sinal ali. Não trocar do X também, não? Vai trocar esses dois. Vai trocar os dois. Mas calma, ainda não fiz isso. Eu deixei o menos Beleza. quietinho, tá bom? Porque você pode ser mais apressado e já fazer de uma vez. Eu não quis fazer isso. Eu quis fazer primeiro a multiplicação e depois eu penso no sinal. Beleza? Beleza. Claro que aqui você já... Ah, Wesley, agora eu posso apagar aqui e botar o menos. Pode. Mas calma, pô. Vai com calma. Se você for nessa pressa, você vai se enrolar na hora da prova. Tem que ir devagar. Aí chegou aqui, eu pergunto a vocês, o que é que dá para eu fazer agora? Aí agora eu desenvolvo esse sinal. E quando eu desenvolver esse sinal, esse cara aqui, ó, vai cortar com esse. Vocês entendem isso? Talvez não Sim, fique sim. claro, ó. Quando eu tirar o parênteses, Entendi. Sim, quando eu né? liberar aqui, Fácil. ó, vai aparecer esse menos, né? Vai aparecer esse menos aqui, como eu já falei para vocês. Aí sim você vai perceber que esse cara cancela com esse, tá? Muito bem. E aí agora ficou um pouco mais fácil, né? Aí vê só. Ô Wesley, o 3x não vai cancelar com o menos 3x. Ah, é porque é zero, né? Não vai, exatamente. É Porque zero, tem é esse zero. x0 aqui. Tô Inclusive, ligado. eu vou dar uma dica para vocês que parece besteira, mas faça isso um pouquinho grande, viu? Porque às vezes você É, faz porque o cara assim, confunde, pô. você faz assim, ó, vê que o cara não vê, né? Então, É um ponto. respondendo o Matheus, é questão da lista, tá, Matheus? Questão 1 da lista 2 de derivada, tá? Pela definição. Bom? Depois eu vou fazer questão usando regras. Agora eu vejo que aqui em cima vai ficar
3 em evidência, percebam isso, ó, presta atenção. 3 está em evidência, né? Bota esse 3 em evidência. Vamos lá, então. Então vai ficar aqui, ó. 3 em evidência, que multiplica x menos x0. E embaixo eu repito. Aí tu vai dizer, Wesley, beleza, mas tá uma bagunça. Relaxa, pô. Porque esses caras aqui, ó, lembra que eu falei que eles estão de boa? Esses caras aqui intocáveis, ó, tô nem olhando pra eles. Tô nem aí. Isso aqui não me interessa. Porque eles não estão dando problema. Quem dá problema é quem tá zerando. Então, o meu foco vai ser nos que estão zerando. Quem é que tá zerando aqui? Quando eu aplico o limite, quem zera é esse cara e esse cara. Mas, ora, eles cancelam, né? Eles cancelam. Camila, essa aula está sendo gravada, então tu vai poder conferir aqui depois. Mas eu vou fazer questões do começo depois também. Relaxa, tá bom? Então, aqui vai cancelar esse cara com esse. E aí, ó, que massa, né? Matamos a questão. Porque agora você tem um limite quando x tende a x0 de 3 sobre 3 mais x e 3 menos x0. Tá vendo? Então agora acabou a questão. É só você aplicar o limite. É porque tem aluno que fica achando que tem que manipular até cortar todo mundo. O cara quer sair fatiando tudo. Não é assim, tá bom? Aqui não é o MasterChef. Você não vai cortar tudo, não. Tá bom? Você vai aqui, ó, aplicar o limite agora porque não tem mais indeterminação. Aplicou, vai ficar 3. Embaixo vai ficar... Alguém sabe me dizer quanto é que vai dar? Vai dar... Um quadrado da diferença. Isso. Eita, pô, o cara... Aí foi alto nível, gostei. Vai ficar 3 mais x0 vezes 3 mais x0, menos x0. E isso aqui é uma diferença, né? É diferença de quadrados, né? Vai ficar 9 menos x0 quadrado, tá? Mas aí foi... Aí a cabeça já tá em 2030, né? O cara já tá à frente do seu tempo, tá bom? Não precisava fazer isso não, tá? Isso aqui é só... Não precisa não, tá bom? Mas tá ótimo, perfeito, adorei. Tem a 2x0 ali embaixo, era? Como é? Tipo, é 3 mais x vezes 3 menos x0, né? Então, aí Aplicou o fica limite, pô. A menos B vezes A mais B. É ou não é? Entendeu. Aí fica A quadrado menos B quadrado. Aí o bicho aqui já foi, ó, virado na gota aqui. Ele já deu, bum, pronto. Aí, outro nível, né? Os caras pré-ITA são foda mesmo. Ainda. Tá de boa. Então, alguém tem dúvida nessa questão? Veja aqui, você não pode se deixar assustar pelo tamanho da expressão. Porque por mais feia que ela seja, né, ela é tranquila, tá? Eu vou fazer uma questão de reta tangente agora. Lembrando que tem a playlist do YouTube, que eu já fiz uma questão de reta tangente, tá bom? Então já tem gravação, né, no YouTube, né, de uma playlist minha fazendo questões de prova que tem o último vídeo é reta tangente, tá? Então se vocês puderem ver lá, né, aproveita, deixa o like nessa porra, deixa um comentáriozinho assim. Obrigado, Wesley. Futuro Grinks, ou alguma coisa do tipo. Pra me deixar Ajuda o homem, ajuda o homem. Mas vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui, deixa eu ver. Onde é que tá, meu Deus? Calma. Ah, tá aqui. Pronto, vamos fazer uma questão de reta tangente agora. Vocês vão ver que é fácil, tá? Entre a letra A, B e D. Qual que vocês querem que eu faça? A, B ou D? Tu acha melhor pegar uma mais simples ou uma mais complicadinha? Ô Wesley, Oi. o professor deu uma dica de pegar com fração, tá ligado? Sim, por isso que eu tô querendo focar nessas. Eu fiz já a letra Oi. C parecida na playlist. Aí por isso que eu quero fazer a D. Eu ia fazer a C, mas eu já fiz ontem, tá? Inclusive a questão de prova foi assim. É por isso que eu tô focando nessas. Mas ele falou, ele disse que ele Então. deu uma dica, né? Você vai cair. Sim. Pronto, então vamos fazer essa aqui. A questão diz aqui o seguinte, ó. Mas assim, eu vou recomendar até o seguinte para vocês, ó. Se vocês puderem, façam a letra B também, tá bom? Então, eu sugiro vocês fazerem a B e a C para treinar, e eu vou fazer com vocês a D, tá bom? Lembrando que no YouTube eu já fiz essa, bem parecida, tá bom? Já resolvi bem. Se eu não me engano, aqui é um 2, né, na que eu fiz, mas é a mesma coisa, tá, gente? Isso aí é de boa. Tá? Então, vou fazer aqui a letra D. Ele pede para você determinar a equação da reta tangente ao gráfico, tá? Então, só para vocês visualizarem o que está acontecendo, eu vou ter aqui, ó,
um gráfico de uma função. Isso aqui é só para visualizar, não precisa desenhar não, tá? A questão não pede para desenhar não. Mas, por exemplo, imagina que eu tenho um gráfico qualquer. Horrível, né? Vou fazer uma coisa assim. Pronto. Imagina que isso aqui é o gráfico de uma função, certo? Na questão que a gente vai fazer, vamos supor que esse seja o gráfico dessa função daqui, tá bom? Aí o que acontece? Dado um certo ponto, vamos supor que tenha dado esse ponto aqui, se eu conheço a coordenada x0, eu consigo definir a reta tangente que passa raspando aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de reta tangente. Tá? Obrigado, Thiago, por ter colocado o link no chat. Obrigado. Então, veja só, presta atenção, tá? Veja só. Se for dado um ponto, isso aqui é sempre dado, tá? Isso aqui vai ser fornecido no enunciado. Tá vendo que na questão ele deu? Só que aí os professores são pirangueiros, tá? Porque eles deveriam dar também o y. Esse cara aqui, ó. Mas eles não dão. Eles não dão porque isso aqui é fácil de achar. Alguém sabe como é que eu acho o y? Derivada. Pode substituir o. Calma. Substituir no x. É só substituir na função, né? Para eu achar o y aqui, ó. A função tá dizendo, ó. A função tá dizendo, ó. Para tu achar o y, joga o x. Tá? Então, a questão dá o x, aí tu já calcula o y aqui, ó. O y0, anota isso, tá? É o f de x0. Tá ligado? E aí, para achar a reta, quem fez o meu curso de pré-cálculo tá na frente, né? Quem fez o meu pré-cálculo lá, aprendeu que a equação da reta pode ser feita assim, ó. Anota isso, tá bom? Essa é a dica que eu dou pra tu, ó. Se tu escrever a reta assim, tu vai ter sucesso, tá bom? Não sei se vocês sabiam dessa, mas a equação da reta que passa pelo ponto x0, y0 e tem inclinação m é essa daqui. Aí quais são as coisas que eu preciso, ó? São 3 ingredientes. Tem 3 coisas que tu tem que descobrir. Ingrediente 1 vai ser o x0. Quem é x0 na nossa questão? Zero. É 0. Zero. Aí o segundo ingrediente vai ser o y0. Quanto é que é o y0 na nossa questão? Vai dar 1. Por quê? Porque eu faço o f de 0, né? E jogo aqui na função, tá bom? Aí fica 1 sobre a raiz de 0 mais 1, né? Acompanha aí, eu tô jogando aqui dentro, viu? Aí isso aqui vai dar 1 sobre 1, vai dar 1. Tá vendo? Aí só falta o último ingrediente, que é o m. Alguém sabe me dizer quem é o m? Na teoria, como é que eu faço esse m? Não é função de a derivada, sei lá. Derivada Ele é a tangente. derivada calculada no x0, tá bom? Ou seja, ele é a derivada calculada em 0, tá bom? Então, eu vou até colocar aqui do lado, ó. Lembre-se que o coeficiente angular é a derivada calculada no x0. Então, esse é o cara mais importante, ó. É a parte mais difícil. Aqui tu tem que tomar cuidado, tá bom? Porque eu tenho que derivar e depois calcular em 0, tá? Vou até colocar aqui, ó. Isso aqui é a derivada calculada para x igual a 0. Aí eu pergunto a vocês, como é que eu derivo essa função? Alguém tem alguma ideia? Como é que eu derivo isso? Aí você tem 2 opções, tá? São 2 opções. Você pode usar a definição ou pode usar a regra, tá? Então você tem aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, observação. Você tem 2 opções para achar a derivada. Pode usar a definição ou usar as regras de derivação. Bom, você pode usar a definição ou as regras de derivação. O problema é o seguinte, tá? Como eu disse a vocês, essa lista está mal feita, tá? Esse assunto aqui, para vocês derivarem, vocês teriam que saber uma coisa chamada regra da cadeia. Vocês já aprenderam isso? Ainda não. Ainda não, tá vendo? Não. Acho que vai ser pra segunda unidade. Eita, sério? Acho que Se pá que esse sim. é o problema. Esse é o problema. Presta atenção no que eu vou falar agora, presta atenção. Cuidado com as listas, porque esse período está mais bagunçado. Então, a lista ela vem meio mal planejada e tem questões que vocês não sabem fazer ainda. Tá? Então, se você for fazer pela regra aqui, tem que usar a regra da cadeia e você não sabe usar essa regra. Então, nessa questão, eu vou ter que usar a definição. Tá? Sinto muito aí para quem acha que a vida é fácil
tá? Mas aqui não dá para usar quociente, porque você precisaria saber derivar pela regra da cadeia, tá? Vou até botar esse comentário aqui, ó. Lembrando que estamos fazendo a letra D, tá bom? Vou botar aqui, ó, comentário do Wesley. Presta atenção. Eu sei que vocês vão esquecer. Assim, ó. Cuidado que nessa questão não dá para usar simplesmente a regra do quociente, pois você precisaria também usar a regra da cadeia, assunto que ainda você não viu, tá? Chato, né? Então aqui você não tem outra opção, não temos outra opção a não ser usar a definição. Beleza? Então, nessa questão, eu sei, você vai dizer, poxa, Wesley, mas na letra A dava para fazer com derivada. Dava, tranquilo, porque vocês sabem derivar polinômios. Mas derivar composição, vocês não sabem, tá? Então, cuidado com isso. Aqui eu tenho que usar a definição, tá? Aí a menina que pediu para fazer uma questão do zero, aqui vai ser bom para ela. Porque eu vou calcular a derivada em zero usando a definição, tá, gente? Como é que fica a derivada em zero pela definição? Vai ser o limite quando o x tende a esse ponto zero. Tá vendo que agora por ser em zero eu boto zero aqui, tá? Aí fica f de x menos f de zero sobre x menos zero. A fórmula ela fica assim. Aí eu pergunto a vocês. Até aqui tá tudo bem? Então, assim. Sim. Tá de boa, né? Pronto. Então eu vou pegar aqui a função da questão. Lembrando a vocês que a função é essa, ó. Eu vou jogar aqui dentro. Aí é a mesma coisa da questão passada, né? Foi tudo. Calma. Não gostei dessa bagunça. Deixa aqui. Pronto. Aí eu pergunto a vocês, ó. Quem é a função que eu jogo aqui dentro? Sobre raiz de 2x mais 1. Isso. Então vai ficar limite, quando x tende a zero, da função 1 sobre raiz de 2x mais 1, menos, quem é f de zero? 1, né? 1. Né? Pode botar resolvido. Pronto. Aí fica assim, né? E a gente divide por x, né? Simplesmente. Tá bom? Aí beleza. Cheguei aqui. O que é que vocês acham que eu posso fazer agora? Dá uma ideia aí. MMC em cima. MMC em cima, tá, gente? Para quem pensou em aplicar o limite, se eu aplicar vai dar 0 sobre 0, né? Porque se eu aplicar x tendendo a 0, vai dar 1 em cima, menos 1 sobre 0. Isso dá 0 sobre 0, tá? Então não é o caminho. Então aqui eu sou obrigado a fazer MMC no numerador, tá? Lembra que sempre o ideal é você deixar uma fração só. Como aqui tem mais de uma fração, aí eu tenho que organizar. Aí como é que eu organizo isso? Vamos lá. Eu vou botar, fazer o MMC. Eu repito o x de baixo, que ele não tem estresse nenhum por enquanto. E em cima, como é que eu faço MMC? Aqui a gente tem 1 sobre 1, né? Então MMC entre essa raiz e o 1 é a própria raiz. Acho que isso vocês entendem, né? Já aqui em cima, como é que a gente faz? Camila fez uma pergunta aqui, ó. Deixa eu só responder essa pergunta, que ela é importante. Deixa eu trazer Camila aqui para a nossa live. Camila diz o seguinte: eu estou meio perdido em derivadas. Essa fórmula de cima é fixa para calcular qualquer derivada? A resposta é sim, Camila. A definição de derivada, que é o que a gente aprende aqui, ó. Essa formulazinha que eu escrevi, que eu esqueci. Aqui, ó. Essa fórmula aqui. Isso é o que a gente chama de definição de derivada, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de derivada da função f no ponto x0, tá? Isso é o que a gente chama de definição. Então, se ele pedir para tu usar a definição de derivada para calcular a derivada, tu vai usar essa fórmula, tá? Ela é fixa, tá bom? Então, aí os alunos perguntam para mim o que é derivada. Derivada é como se fosse um limite famoso, tá? Uma expressão, tá? Que tem essa cara aqui bem específica e que, se ele pedir para você usar, você vai usar essa fórmula, tá bom? Muito bem, então aqui eu usei a fórmula, montei tudo bonitinho, né? Como ele pediu para o x igual a 0, eu joguei aqui dentro e só apliquei. Aí aqui, ó, eu estou fazendo as continhas ainda, nada. Então eu estou fazendo aqui essas continhas ainda, só que eu preciso ver como é que fica esse numerador aí, né?
Aí você faz aqui, ó. Vai ficar 1 menos a raiz. Confiram aí pra mim se vocês entenderam o que eu fiz aqui. Tá de boa? Tá de boa. Aí agora eu faço o MMC, né? E como as questões são repetitivas, né? Tudo bem parecido, né? Tudo bem. Então vamos fazer aqui, ó. Limite quando x tende a zero. Divisão de frações. Você repete a primeira. E inverte a segunda. Aí lembra do bizu que eu dei de focar em quem tá zerando? Quem é que tá zerando aqui? Esse cara aqui tá zerando? Não, é o X. Então quem tá Então, zerando é todos. essa expressão e essa, ó. Tá? O meu foco é nelas, porque elas estão dando 0/0. Tá bom? Então isso aqui, ó, tá de boa esse cara. Deixa ele quieto. Vai focar aqui em cima e nesse aqui de baixo. Pergunta: o que que eu posso fazer nessa expressão do numerador para simplificar? Alguém sabe? Conjugada. Conjugado, exatamente. Eu preciso me livrar dessa raiz. E aí, isso a gente aprendeu que a gente multiplica pelo conjugado. Então, a gente multiplica aqui, ó, por esse cara aqui, ó. Para quem não lembra, a multiplicação pelo conjugado é uma estratégia que permite a gente eliminar essa raiz que está atrapalhando. Tá? Então, eu estou multiplicando pelo conjugado desse cara aqui. Agora, cuidado, tá bom? Porque tem gente que acha que conjugado é trocar todos os sinais. Não é. É trocar o sinal do meio, tá bom? Isso vem daquela propriedade que a gente já está cansado de saber, de que A menos B multiplicado por A mais B Produto da soma. resulta A quadrado menos B quadrado, tá bom? Então aqui fica A quadrado menos B quadrado. Então, o conjugado desse cara é esse. Troca o sinal só do meio, tá vendo? Você usa essa informação. Aí você multiplica em cima e embaixo, tá? Isso aí vocês já estão carecas de saber. Aí vocês fazem aqui o processo. Aí quando eu casar esses termos, presta atenção, quando eu juntar esse cara com esse, qual vai ser o resultado que eu vou ter? 1 menos 2x. Mais Mais um. Isso, né? Seguindo a fórmula aqui, o A é 1 e o B é essa raiz, certo? Então, seguindo a fórmula, em cima vai ficar 1 ao quadrado menos a raiz ao quadrado. Você deixa, ó. E embaixo, aí aqui é uma coisa importante. Presta atenção, pelo amor de Deus. Não desenvolve o denominador, tá bom? Você mantém tudo quieto, tá? Então você vai manter esse cara aqui, porque o teu foco era juntar os dois de cima, não era juntar embaixo. Então embaixo tu mantém, ó. Tu vai manter o 2x mais 1 na raiz, tu vai manter o x e tu vai manter esse cara aqui, ó. Se tu desenvolver aqui, tu vai bagunçar tudo, tá? Aí tu vai estragar. Então deixa quieto, tá bom? Aí chegou aqui agora, o que é que eu tenho que fazer? Bom, eu vou simplificar esse numerador. Então vamos escrever de novo aqui, ó. Então vai ficar desse jeito, só que esse numerador eu simplifico. Como é que eu simplifico isso? 1 ao quadrado é 1, e essa raiz ao quadrado ela cancela, né? Vocês entendem? Opa, calma, calma. Então essa raiz ela vai sumir. Todo mundo entende isso que eu fiz? Só que Sim. aqui tem uma pequena armadilha. Alguém consegue ver qual foi a armadilha que eu caí? O sinal. O sinal, né? Porque esse menos pega tudo isso, ó. Então essa que é a sacanagem, tá? Você tem que se ligar que o menos, ele pega toda a expressão. Então você tem que botar um parêntese aqui. Aí chegou aqui, você vai desenvolver. Vai desenvolvendo, você vai ter, ó, 1 menos 2x menos 1. E embaixo você repete a expressão. Todo mundo entendeu isso que eu falei? De boa, né? Pronto. Chegou aqui. O que eu posso fazer agora? Cortar o 1. Cortar o 1. E corta o x depois. Depois eu posso cortar esse x com esse x, ó. Porque eles estão multiplicando, né? Esse cara cancela com esse, tá? Então vai cancelar. Quando cancelar, vocês vão perceber isso. Esse cara vai cortar com esse. E isso vai ter uma expressão livre de indeterminação. Porque você cortou os caras que estão zerando. Aí vai ficar menos 2 em cima.
vai ficar raiz de 2x mais 1 vezes 1 mais raiz de 2x mais 1. Sem bagunçar, você vai aplicar o limite. Quando eu aplicar isso aqui, gente, vai dar quanto, hein? Em cima dá menos 2. E embaixo vai ficar 1, né? Porque aqui fica 1. E aqui vai ficar 1 mais 1. Confira aí para mim, tá? O resultado dessa expressão vai dar menos 1, tá bom? Estamos juntos? Todo mundo ok? Estão vivos ainda? Ok. Só que a questão não acabou, né? Lembra que a gente estava numa questão de reta tangente, né? Então a gente acabou de calcular a derivada no ponto, né? Que era o nosso terceiro ingrediente. Veja que interessante. Eu acabei de descobrir que o m... Lembra que a gente estava calculando o m? O m, que é a derivada, ele vai ser menos 1. Aí com esse cara você consegue todos os ingredientes que você precisava. Lembre-se que os ingredientes eram x0, y0 e o m. Agora que você tem esses três caras, você vai jogar na fórmula, tá bom? E aí você vai montar a reta tangente. Deixa eu passar a folha aqui para vocês verem como é que vai ficar. Então eu vou pegar esses três ingredientes aqui, ó. Vou botar para cá. Lembrem-se que eu calculei a derivada e ela deu menos 1. Então, com esses três caras, eu consigo montar a nossa reta. Qual é a equação da reta? A equação da reta, que eu já falei para vocês, é essa equação que eu deixei em verde aqui, ó. Se você quiser decorar essa fórmula, ela é muito bem-vinda, tá bom? Ela ajuda muito a gente. Vamos colocar aqui, ó. Então, só o comentário aqui, ó. Então, agora conhecidos esses três valores, podemos montar a equação da reta tangente. Como é que vai ficar a nossa equação? Vai ficar, ó, onde tiver y0 eu boto quanto? Eu boto 1, né? Onde tiver m, eu boto menos 1. E onde tiver x0, eu boto 0. Tá vendo como ficou? Chegou aqui já é a sua resposta, tá? Então, veja aqui, o valor do y0 ele entra aqui, o valor do m ele entra aqui, e o valor do x0 entra aqui. Aí você simplifica se você quiser. Se tiver preguiça, não simplifique, mas é fácil essa conta aqui. Vai passar esse menos 1 para lá. Esse menos 1 vai multiplicar o x. Essa é a nossa resposta. Essa é a equação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Já se perguntou aqui se essa questão é o nível de uma questão difícil da prova. Sim, essa é uma questão difícil. Tá? Essa é uma questão difícil. Eu diria que se você entende bem essa aqui, você consegue fazer qualquer uma de reta tangente. Tá? Porque essa questão, ela tem um problema que eu falei para vocês no começo, né? Se você fosse derivar com regra do quociente, você teria um probleminha aqui, que é você não saber derivar essa raiz. Porque você precisaria saber a regra da cadeia, tá? Como vocês não aprenderam a regra da cadeia, aí fica meio complicado, tá bom? Para quem estiver achando que eu estou zoando, deixa eu mostrar a vocês. Ó, só como observação. Vamos supor que você quer derivar essa função 1 sobre 2x mais 1 raiz. Primeira coisa que vocês aprendem é que vocês podem escrever isso aqui como sendo 1 sobre 2x mais 1 elevado a 1 meio, né? Aí vocês fazem a regra da cadeia. Como é que é a regra da cadeia? Deriva o numerador vezes o denominador menos, repete o numerador e deriva o denominador. Não é assim que vocês fazem? E depois vocês dividem tudo isso pelo denominador ao quadrado. É ou não é? Estou montando a fórmula, tá? Como se vocês fossem fazer na prova. Que eu sei que vocês veem vídeo na internet e o professor fala, a definição é chato, faz pela regra do quociente que é mais fácil. Só que o problema aqui é que tu não sabe, bonitão. Tu não sabe fazer esse cara aqui, ó. Como é que deriva esse negócio? Ah, a bronca é essa. Porque por mais fácil que seja essa outra parte, que eu sei que isso aqui vai dar 0,
Esse cara aqui, tu vai ter que usar a chamada regra da cadeia. Se você não aprendeu isso com o seu professor ainda, tudo bem. É porque os professores deixaram isso para a segunda parte da unidade. Tá? Isso vai cair na próxima prova, se não me engano. Vocês podem me confirmar isso? O professor deu cadeia para vocês? Ainda não. Ainda não, né? Não. Não. Então, você ainda não aprendeu isso. Isso vai ser visto só na próxima parte da unidade. É fácil, eu sei que é fácil. Mas só vai ser visto na próxima parte da unidade. Nosso foco não é agora, não. Exatamente, José. Muita gente não sabe. Heitor fez uma pergunta aqui. Como é que ficaria a letra A da mesma questão, fazendo por derivada pela definição? Cara, a mesma coisa, né? Na letra A, que tu tá falando que é essa daqui, tu vai jogar lá no limite nessa expressão aqui, né? E vai montando. Agora, essa aqui tu pode usar a fórmula, né? Tu pode derivar pela regra da potência, né? Essa aqui não precisa cadeia. Aí você pode fazer, né? Ó, essa questão só para... Vamos fazer essa questão em 1 minuto. Vamos ver se vai dar? Vou cronometrar aí para ver se dá. Ó o desafio, hein? Será que dá para fazer essa questão em 1 minuto? Acho que não, hein? Vamos ver. Ó, então vamos lá. Questão de... Pronto, uma questão que pode cair na prova, tá? Totalmente plausível. Ele pede para você achar a reta tangente. Achar a reta tangente a F no ponto dado. Tá bom? Vamos ver se a gente faz em 1 minuto. Vamos cronometrar aí. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu tenho o x0, certo? Aí eu preciso do segundo ingrediente. Qual é o segundo ingrediente? É o F no ponto. Então você joga aqui dentro, vai dar F de 1 vai dar 1 mais 2 dá 3. Segundo ingrediente. Terceiro ingrediente, eu preciso da derivada calculada no ponto. Então eu vou derivar essa função. Só que vocês já sabem derivar isso. Como é que eu derivo isso? 3x² mais 2. Aplicando no ponto, eu vou ter o meu m, que é a derivada calculada em 1. Jogou aqui, vai ficar 3 mais 2 dá 5. Aí você joga na reta, né? A equação da reta, como vocês sabem, é essa equação daqui. Jogando as informações aqui dentro, você vai achar y menos o y do ponto, que é 3, m, que é 5, x menos o x do ponto, que é 1. Acabou. Bateu o tempo? Deu, né? Tá vendo? Aí você vai dizer, Wesley, se fosse preguiçoso aqui, tem problema nenhum. Isso aqui é equação da reta. Tá? Então é equação da reta, porra. Agora, é claro, se você quiser fazer usando a definição, você vai perder mais tempo, né? Entendeu? Se você quiser fazer usando a definição, que nervoso aqui, que é muita adrenalina. Pela regra é fácil, né? Mas se você for fazer pela definição, aí você vai cair numa expressão feia, né? Vai ficar, ó, se você for fazer a derivada em 1, pela definição vai ficar o limite, quando x tende a 1, da função, que é x ao cubo mais 2x, menos a função no ponto, que é 3, sobre x menos o x do ponto. Mas isso aqui não é difícil, não. Agora, a dificuldade que eu acho que tu teve aí é que... Speedrun. Já fiz alguns. Então, a dificuldade é fatorar esse cara. Eu acho que foi essa a tua dúvida, né? Tu empacou aqui, não foi, Heitor? Foi Heitor ou foi Elon que falou? Eu não lembro agora. Foi Heitor. Então, a bronca é essa aqui. Mas aqui você Tem que uma usar alternativa. aquela faturação ao cubo, né? Não precisa. Até Não porque ela acho que não encaixa, né? O que eu recomendaria aqui, a minha dica, é usar Brio-Ruffini. Usar Brio-Ruffini ou divisão longa. Não sei se vocês aprenderam isso. É o famoso método da chave para divisão de polinômios. Então, o que seria isso? Você pode dividir esse polinômio, tá? Vocês aprenderam a fazer divisão? Você pega aqui, ó, x ao cubo mais 2x menos 3, divide por x menos 1. Tá? Tem isso aqui, ó. Na escola vocês podem ter visto esse, ou pode ter visto esse. É o famoso Brio-Ruffini. 1, 0, 2, menos Já vi 3. os dois. Eu não vi Não nenhum na lembro escola. porra nenhuma. Não lembro porra nenhuma. Tá? Aí tem gente que gosta de fazer assim, tem gente que gosta de fazer assim. Eu, sinceramente, prefiro esse. Tá? Mas é com você, tá bom? Aí você faz aqui, ó. Como é que você faz essa divisão? A divisão longa é você multiplicar aqui embaixo por termos para fazerem virar o x ao cubo. Quem é que eu multiplico por x para dar x ao cubo?
Eu multiplico X x ao Quadrado. quadrado vezes x dá x ao cubo. X quadrado vezes menos 1 dá menos x quadrado. Aí agora você faz a subtração. Aí x ao cubo menos x ao cubo dá 0. Aí vai ficar menos com menos mais, vai dar mais x quadrado, mais 2x, menos 3. Aí agora você faz. Quem é que você multiplica x para dar x quadrado? Quem é? Ó, quem é que eu multiplico x Não, para dar x x, quadrado? X. X vezes x dá x quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. Aí você vai lá e subtrai. Você corta esse com esse, vai dar 0. Menos com menos dá mais. Então 2x mais x vai dar 3x. Menos 3. Aí multiplico agora por quem? Quem é que eu multiplico por x para dar 3x? É o 3, né? 3. Então mais 3. 3 vezes x dá 3x. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Você faz a subtração aqui, vai dar 0, que é o resto. Então essa é a resposta da divisão. Tá? Ou seja, eu posso trocar aqui, ó, esse quociente feioso, eu posso trocar pelo limite, pela expressão x quadrado mais x mais 3. Aplica aqui, vai dar quanto? Aplicando aqui dá 1 mais 1 mais 3 dá 5, né? Que é exatamente o valor que eu encontrei quando eu fiz na pressa, né? Tá vendo? Só mudou isso. Aí você pode perguntar, Wesley, como é que faz aqui por Brio-Ruffini? Brio-Ruffini, você desce o primeiro valor, multiplica aqui e soma aqui. Então aqui você multiplica, aqui você soma. 1 vezes 1 dá 1. Mais 0 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Mais 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Mais menos 3 dá 0. Esse é o resto. E esses valores são os coeficientes 1, 1 e 3 que você achou aqui. Tá ligado? Então a resposta aqui seria o termo 1x² mais 1x mais 3 que a gente encontrou. Tá? Mas eu odeio esse método, eu acho ele muito visual. Eu acho mais prático assim, porque você puxa da definição de divisão. Mas é questão de gosto, né? Depende de onde você aprendeu. Tá? Brio-Ruffini tem uma desvantagem que ele precisa que você tenha uma divisão muito específica, né? Você tem que ter um termo aqui embaixo que seja de primeiro grau. Se aqui embaixo fosse x², aí tu se lascou. Brio-Ruffini não resolve. Tá ligado? Esse é o problema. Nem soma em produtos, bem específico mesmo. Bem específica. Por isso que quando eu ensino para vocês, eu não ensino métodos específicos. Eu ensino métodos gerais. Eu prefiro. Eu acho mais importante. Se fosse x² ali embaixo, poderia já usar nesse lado esquerdo aí, né? Na divisão. Exatamente. É. Tá ligado? Então, eu sempre puxo para o que for mais geral, que é mais fácil, tá? Mas viu que eu fiz rápido essa questão? Dá para fazer dos dois jeitos, tanto faz. 1 minuto. Eu ia fazer 1 minuto com esse método aqui, mas eu ia me amostrar demais, eu deixei para lá. Mas, ó, Wesley, se usar a regra da cadeia sabendo de quem já souber usar nessa prova, o professor vai permitir? Alguém sabe dizer? Ele falou boa alguma coisa? pergunta. Sinceramente, eu sugeriria que você evitasse, porque o Ô. professor ele sempre suspeita do aluno. Ele vai achar que tu tá filando. Ele disse que ia abrir um Meet, pô, no dia da prova. Aí tu pode entrar no Meet e falar com ele, ver se ele vai liberar ou não. Exatamente. Como é que é? Desculpe, como é que foi? Ele disse que vai abrir um Meet. Quer dizer, o meu professor é Meirelles. Ah, no Meet, é o professor André Meirelles. Pronto, ele disse que quando você abrir a prova, o Meet dele é lá disponível, aí tu poderia entrar no Meet e tirar dúvida com ele, ver o que pode, se tá com dúvida em uma questão, ou se não pode. Bom, é melhor ir preparado para as duas coisas, então, né? Porque se ele disser que não pode, você só aprendeu de um jeito. Perfeito. Normalmente Exatamente. ele prefere não botar esses métodos aí. Acho que fica melhor para a segunda Não, prova. porque eu vi provas passadas, por exemplo, quando você não pode usar a regra de L'Hopital, né? Por exemplo, numa Sim. questão do limite. Que aí já está dito que não pode, né? Sim, Aí você até pode usar no final para saber se você fez certo, vamos dizer assim. exato. Não é? Mas ele diz lá, mas se ele não disser que eu posso usar a regra da cadeia, é danado, né? O negócio daí é muito mais fácil, né? A regra da cadeia, né? Aí Pronto, fudeu. eu concordo contigo. Então, assim, a minha recomendação é o seguinte: use o bom senso, faça sempre puxado para o que você aprendeu com o seu professor. Porque se você usar coisas externas, você vai ter que se explicar, e isso é um pouco chato. Mesmo você tendo a razão, o professor ele vai perguntar: olha, tu tirou isso da onde? Aí você vai lá e explica.
Porque existem muitos alunos que filam, né? Tem gente que paga professor por fora para fazer a E prova. depois que ele botou a nota lá, lançou, amigo, para tirar. Vai ser- É complicado. Às vezes você tem a razão, mas você tem que ficar correndo atrás para Exatamente, convencer o professor. Então, exatamente. eu sugiro que você evite usar coisas externas ao que você viu com o seu professor, tá? Mas por via das dúvidas, conversa com ele na hora do Meet, que ele vai te esclarecer. Porque se tu falar na hora, dizer a ele, ó, professor, eu quero usar a regra da cadeia, posso usar? Aí ele vai dizer se ele aceita ou não, tá bom? Beleza. Muito bem. Prosseguindo aqui, o que a gente vai fazer Ué, agora? desculpe, é porque eu entrei agora há pouco, eu perguntei, tá gravando, eu tô vendo, agora vai ficar disponível onde? Eu vou mandar no grupo do WhatsApp, no grupo de cálculo 1 com Wesley e no grupo de monitoria, tá? Beleza? Mas esse vídeo vai ficar disponível só depois das 14, eu acho que vai demorar um pouquinho para ficar pronto. É a resolução de provas passadas, é? São questões da lista. A lista, tá bom, beleza. Da Ótimo. lista e, assim, a nível de prova, né? Porque, querendo ou não, essas questões são muito parecidas com as questões de prova. Não tem como sair daí, né? Não tem como fugir disso aqui, não. Tá bom? Beleza, valeu, obrigado. A não ser que o professor não esteja bem da cabeça. Pode ser. Bom, gente, vamos prosseguir aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, na questão 11, alguns de vocês estão com dúvidas nessa parte, porque vocês vão perceber que a questão da letra B, da letra E e da letra F usam a regra da cadeia, tá? Então eu sugiro que vocês evitem essas questões, porque vocês não aprenderam, tá bom? Mas, por exemplo, pode cair na prova você derivar a função da letra D. Já pensou? Se ele bota para você derivar essa função? Vocês saberiam fazer isso? Derive a função dada por isso daqui, ó. E aí? Como é que eu derivo essa função? Ele chegou a passar a regra da raiz, no caso, né? Sim, No caso, fica 1 sobre 2 raiz de x, né? isso. Essa é uma dica muito, muito boa. Aí eu acho que daí ele pode usar essa, né? Pronto. Então, vocês aprendem algumas regras de derivação, né? Quais são as regras que vocês aprendem? A derivada da constante é 0. A derivada da potência, você usa a famosa regra do tombo, né? Você desce o expoente, repete a base e subtrai 1 do expoente. Se você tiver uma constante multiplicando uma potência, como é que você deriva isso? Alguém sabe? Eu A posso... constante e o tombo, né? Isso, você pode conservar a constante e derivar a potência. Aí fica C vezes N x a N menos 1. Tá? Então essa regra ela é muito útil, né? E tem a derivada da raiz de x, que ela também vem da regra do tombo, né? Se você analisar bem, isso aqui é a mesma coisa que você derivar x elevado a 1 meio. Como é que eu derivo x elevado a 1 meio? Eu desço 1 meio, repito a base e subtraio 1 do expoente. Vai ficar 1 meio menos 1. Tá? Mas se você fizer as contas aqui, né, depois de uma certa simplificação, você vai achar o valor que o amigo mencionou, que é essa dica aqui, ó. A dica que eu dou para vocês é essa. Se você for derivar a raiz de x, você já pode usar essa informação, tá? Esse é o bizu que eu dou para vocês, tá bom? Não precisa desenvolver. Você pode dizer que a raiz de x, quando derivada, é 1 sobre 2 raiz de x. Agora preste atenção, pelo amor de Deus. Se for uma raiz cúbica, tu tem que fazer a conta, tá bom? Essa dica é para raiz de x, não é para raiz cúbica. E se fosse para derivar a raiz cúbica, como é que eu faço? Alguém sabe? 3 meios. Você escreve aqui, ó, como x elevado a 1/3, né? E aí você desce 1/3, repete a base, subtrai 1 do expoente, tá vendo? Você tem que fazer todo o processo. Essa aqui não é decoreba, mas essa aqui é. Você pode aceitar isso aqui, porque ela é muito comum. Ela aparece muito. Então, se liga nisso, tá? Essa dica aqui, ó, ela vai te salvar em muitas questões, tá? Então, eu tô supondo que todo mundo aprendeu essas informações, vocês já conhecem isso, tá? Isso aí não é novidade para vocês. Eu vou usar essas ideias para derivar aqui. Só que aqui a gente está derivando um quociente, né? Então, se a gente está derivando um quociente, tem que usar a regra do quociente. Todo mundo lembra dessa regra? Regra do quociente. G ao quadrado embaixo. Isso, né? Se eu tenho um quociente f sobre g, para derivar isso, você deriva o numerador, vezes o denominador, menos repete o numerador e deriva o denominador, e divide tudo isso pelo denominador ao quadrado. Então é essa a ideia que eu vou usar para essa questão,
bom? Aí vamos fazer aqui, ó. Então, para essa questão da letra D, vamos derivar pela regra do quociente. A derivada da função k vai ser a derivada do numerador vezes o denominador, aí menos o numerador, vezes a derivada do denominador, tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Então você repete aqui o denominador ao quadrado. Tá vendo que eu não estou com pressa de fazer tudo automaticamente, né? Eu estou primeiro montando a fórmula, e aí depois que eu monto a fórmula, aí eu vou pensar no que está faltando. O que é que falta resolver? Falta resolver isso aqui, ó. Quanto é que é essa derivada? Exatamente o valor que a gente falou, tá vendo? Então, eu já sei que esse cara aqui, ele vai ser o 1 sobre 2 raiz de x. Você vai botar ele aqui embaixo, ó. Tem que ser organizado, tá, gente? Não façam bagunça não, pelo amor de Deus. Então, esse cara aqui, no lugar da raiz de x derivada, eu vou colocar o 1 sobre 2 raiz de x. Já fiz, ó. Isso aqui já está resolvido. Agora falta eu fazer esse, ó. Aí para eu fazer esse, qual é a regra que eu vou fazer? É só eu derivar o polinômio, né? Então, para derivar esse polinômio, eu derivo o x à quarta, que dá 4x ao cubo. Eu derivo o menos 3x. Lembra que eu falei sobre a constante? Você conserva a constante e deriva a função. Então vai ficar menos 3. E a derivada do mais 2 vai dar 0. Aí você não precisa nem colocar, né? Pronto. Terminamos aqui a nossa questão. E aqui é a resposta da derivada da função. Acabou aí. Não existe necessidade de bagunçar a expressão. Porque a questão pediu só para derivar. Uma vez que tu terminou a derivada, acabou. Não tem que fazer mais nada. Beleza? Que susto. Achei que ia ter que resolver isso tudo, velho. Não, não precisa não, tá? Porque não tem nada para ser resolvido aqui, tá? Então, Mesmo que ele pedisse a reta tangente de uma função dessa aí, já derivou, é só botar o x e não precisava nem Isso. desenvolver, né? Isso, se ele pedisse, por exemplo, achar a reta tangente no ponto onde x é 2, aí você calcula o coeficiente angular, quando x é 2, joga aqui dentro, vai dar o valor, depois é só jogar tudo lá na Precisa na nem se meter a besta aí para desenvolver isso aí. Não precisa não. Tem muitos alunos que se enrolam porque eles acham que tem que desenvolver, né? Eles acham que tem que multiplicar aqui, aí tem que desenvolver esse cara aqui para cá e para cá. Não precisa. Tem gente até que perde tempo fazendo o desenvolvimento desse denominador. E às vezes até acaba se enrolando aqui, né? Porque o cara acha que é para fazer x à quarta ao quadrado, menos 3x ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Aí o cara faz uma besteira dessa, se perde todinho. E aqui perde ponto, né? Porque isso está muito errado, viu? Não é assim que se desenvolve isso aqui não, viu? Então, não precisa desenvolver a expressão. A não ser que o enunciado peça o seguinte. Se o enunciado colocar para você simplificar a derivada, aí sim você tem que desenvolver. Mas não é o caso. Tá? Tudo bem, gente? O pessoal tá Maldade, né? Maldade, né? Fazer isso, né? Mas aí... Não, mas se ele pedir, mas vão ser questões mais fáceis, tá? Mas eu nunca vi cair assim em prova. No geral, nesse começo, eles pedem só para vocês mostrarem conhecimento das fórmulas, tá? O pessoal aqui no chat está numa discussão aqui sobre nomenclaturas. Gente, relaxem. A gente não está preocupado com definições muito, muito formais, não. Tá? Quociente, tem gente que chama quociente... você tem uma divisão ao quociente, tem gente que diz que o resultado da divisão é um quociente, mas querendo ou não, isso aqui é um resultado, é que você não fez a conta. Mas relaxa, tá bom? Muito bem, gente. Eu vou fazer a última agora. Tem alguma questão que vocês querem me recomendar? Eu, sinceramente, aqui... Tem essa questão que parece com a da prova, só que a da prova foi mais fácil, né? Essa aqui foi mais pesadinha. Tá? Talvez isso aqui assuste vocês. Não sei, deixa eu ver se tem alguma melhor. Essa questão aqui é legal. Essa aqui é legal. Vocês preferem que eu faça... Presta atenção. Vocês preferem que eu faça a 7 ou eu faça a 12? Qual que vocês acham melhor? A 12, que caiu parecida na prova, né? Aí pode ser que... A 12. Agora essa é mais pesada que a da prova, viu? Essa é bem mais pesada, tá? Vamos fazer a 12, então. A saideira, hein?
que eu tenho que almoçar. Então vamos lá. Questão 12. Bem parecida com a da prova. Lembrando que tem a resolução da prova passada, toda em vídeo na playlist que eu já postei para vocês, né? Quem puder aí, manda o link da playlist no chat de novo, por favor. Teve um que mandou aí. Bota o link aí para quem não conhece, tá? No meu canal do YouTube tem a resolução das 2 primeiras provas. Obrigado, Thiago. Exatamente, Thiago. Deixa o like, pelo amor de Deus. Faz um comentário lá, agradece. Obrigado, Wesley. Então, bota assim, achei uma merda, Wesley. Foi péssimo. Pronto, bota qualquer coisa lá que o algoritmo adora. Tá? Bota qualquer coisa lá que tá bom. Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu passar a página aqui. Minha gente, a barriga está roncando. Se vocês quiserem mandar um lanche pra mim... Ó, vamos lá. Sem mendigagem. Pessoal, então tá aqui a nossa... Só vai tirar 10 na prova quem deixar o like, hein? Ó, vamos lá. Então tá aqui a questão. Gente, isso aqui não é pra fazer as letras não, tá? É pra marcar X. Tá? Então se liguem aí que a questão não é pra resolver tudo, é pra marcar X. Na prova é muito comum você ter questões que marcam X. Tá? Então vê só. Ele deu o seguinte. Ó. Considere G a função f vezes raiz de x. Com f, uma função 2 vezes diferenciável, só que ela é desconhecida. Vocês entendem isso? Eu não sei quem é f. Eu não sei quem é o f. Tá bom? E aí eu vou fazer as contas em função desse f. Tá? E ele pergunta, ó. A função g é 2 vezes diferenciável e o resultado dela vai ser qual dessas? Ou seja, a questão quer que você descubra quem é g duas linhas, tá bom? É a segunda derivada. Vocês entendem isso? A questão quer que você ache uma segunda derivada, tá bom? Aí como é que você faz isso? Primeiro, você tem que achar a primeira derivada da função, tá? Então tá aqui a nossa função g de x. Aí eu pergunto a vocês, como é que eu derivo essa função g? Como é que é a derivada dela? Qual é a regra que eu tenho que usar? Produto. Produto, né? Então aqui eu vou fazer produto. Porque eu tenho uma função f vezes uma raiz de x. Aí tu vai dizer, Wesley, mas eu não sei derivar f, eu não sei quem é f. Tudo bem. Você representa a derivada como sendo f'. Então você bota aqui, ó. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais repete o primeiro e deriva o segundo. Não é assim que a gente usa a notação? Aí esse cara eu não vou saber fazer, porque eu não sei quem é f. Então isso aqui eu deixo quieto, tá? Você deixa quieto. Agora esse cara aqui eu sei quem é, né? Qual é a derivada de raiz de x? A derivada de raiz de x, eu já falei, né? Então você escreve tudo aqui bonitinho. E a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Beleza? Então a primeira derivada já está feita. Já está tranquila. Tá? Aí chegou aqui nessa expressão, tu vai ter que fazer a segunda derivada. Só que aqui eu vou te dar uma dica. Primeiro, ó a dica que eu vou dar. Primeiro, simplifique g' para que fique mais acessível antes de você derivar. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer nessa expressão para ela ficar melhor, mais bonita? Será que eu posso, sei lá, tem alguma manipulação que eu posso fazer? Porque aqui já está de boa, né? Mas aqui, não sei, talvez seja melhor você juntar isso numa coisa só. Eu posso fazer assim, ó. Eu posso escrever f' de x vezes raiz de x. Isso aqui é opcional, tá? Se você não quiser, não faça não, tá? Não tem estresse não. Mas eu, por exemplo, eu faria o seguinte, ó. Eu juntaria isso aqui como sendo 1/2 de f de x sobre raiz de x. Vocês entendem o que eu fiz? Eu juntei as funções e botei a constante para fora. Por quê? Porque aqui, ó, quando eu for derivar, eu conservo a constante e derivo só a função. Boa ideia, né? Menos poluído, tá? Eu vou usar aquela propriedade da constante vezes a função. Se eu derivar isso, eu conservo a constante e derivo só a função. Tá? E aí, para derivar essa função é fácil. Tranquilo? Mas é opcional. Se você quiser derivar aqui, tá de boa.
Aí vamos agora derivar. Então, derivando, eu vou fazer agora o G2'. Aí como é que eu tenho que fazer? Aqui você tem que tomar cuidado, porque para essa primeira parte, eu vou ter que fazer produto, certo? Para essa aqui eu vou ter que fazer produto. E para essa segunda parte aqui, eu vou ter que fazer quociente. Vocês concordam comigo? Vamos lá, então. Eu vou derivar aqui essa primeira pelo produto, lembrando que a primeira função é essa e a segunda é essa. Pela regra do produto, eu vou ter, ó, derivada da primeira. Aí vai ficar uma segunda derivada, né? Porque você vai estar derivando uma derivada. Vezes a segunda. Mais repete a primeira. E deriva a segunda. Vê se vocês concordam com isso. Vou até deixar em vermelho aqui para indicar que eu fiz o produto, ó. Que negócio didático, hein? Poxa. Então, vermelho, produto. Aí aqui, ó. Mais 1/6 eu vou conservar. Como eu já falei para vocês, se ele está multiplicando, eu conservo a constante e derivo a função. Aí aqui, ó, em verde eu vou mostrar o quociente. Você monta. Derivada do numerador, vezes o denominador, menos repete o numerador, deriva o denominador e divide tudo isso pelo denominador ao quadrado, que eu já sei que vai dar x. Vê que esperto, né? Mas veja que eu não estou misturando as coisas. Primeiro eu tenho pensado nas fórmulas que eu vou usar, nas regras, e depois é que eu vou derivar. Aí veja só, tá faltando eu fazer quem aqui? Tá faltando eu fazer esse cara e esse cara. Vocês entendem isso, né? Oi. No primeiro produto aí, né, na verdade no segundo, né, que tá vermelho, por que o f de x e o raiz de x ficou os dois derivado no caso? Mas não estou usando o produto aqui? Ó, então, esse cara aqui é a derivada do primeiro, certo? Fez o segundo, certo? Aí mais, repete o primeiro, ó. Quando eu repito esse cara, vai aparecer quem? Exatamente ele. Porque já é a derivada, né? Que a gente... Porque ele já é derivado, exatamente. Aqui tu poderia cometer o erro e achar que era só o f. Mas não é, porque você está derivando aqui, ó. Você deriva o primeiro, fez o segundo, mais repete o primeiro, deriva o segundo. Melhorou? Pronto. Eu tava esperando alguém ter essa dúvida. Acho que agora foi. Beleza, gente. Como eu estava falando, falta só eu fazer essas derivadas do raiz de x, né? E simplificar. Aí essa que é a parte chata, né? Porque... chato, né? Você tem que fazer aqui... Mas vamos lá. Vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Botar aqui embaixo. E aí, ó, eu vou apagar esse cara. Calma que a questão não acabou, não. Parece que ela acabou, mas você tem que simplificar ainda. Porque o problema agora, ó, eu tô colocando aqui o 1/2 raiz de x e o 1/2 raiz de x, tá bom? Que é nas partes que estavam faltando. Só que agora eu preciso ver que caso é esse no enunciado, né? Eu preciso ver se isso aqui se encaixa em algum desses 8 aqui, ó. Só que perceba que aqui tá simplificado, então aqui eu vou ter que dar uma manipuladazinha, tá? Essa aqui é a parte que vocês vão achar ruim. Porque, por exemplo, se eu desenvolver essa fração, eu posso casar esse termo aqui com essa parcela que aparece aqui. Porque elas são semelhantes, né? Aí vocês têm que ter uma noçãozinha aí de simplificação. Veja só como eu vou fazer, ó. Eu vou ter esse primeiro termo com f2', tá? Com f derivado 2 vezes. Aí eu vou ter esses caras aqui, ó. Presta atenção agora, tá? Esse cara aqui e esse cara aqui, eles contêm o f', certo? Então eu quero juntá-los numa coisa só. Só que aí de quebra ele vai pegar esse 1/2 e esse x, porque ele está dividindo. Então, entende que eu vou ter que desmembrar essa fração verde? Eu vou ter que quebrar em duas. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que separar como sendo... Ó, deixa eu botar aqui. Esse aqui eu estou repetindo, tá bom? Por isso que é importante você ser organizado, porque você consegue associar. Ó. Esse cara era esse cara era esse. Aqui é que eu vou bagunçar. Aí vamos lá. Quando eu bagunçar, eu vou separar essa fração em duas. Aí vai ficar 1/2 que multiplica f'x raiz de x sobre x menos 1/2 f de x 1/2 raiz de x sobre x.
E se vocês entendem o que eu fiz, eu peguei esse 1/2 e multipliquei para cá e para cá. Essa parte pode ser difícil para vocês. Confere aí com calma, por favor. Tá acabando, tá? Eu separei a fração verde ali em duas. Essa parte aqui, ó. Ela veio da parte verde. Aí aqui, o que eu vou fazer agora? Meu foco agora é casar esse termo com esse. O foco tá aqui, tá bom? Juntar esses dois. Como é que eu posso juntar esses dois? Alguém tem alguma ideia? Um meio de a filhinha em evidência. Isso, boa. Falta em evidência, né? Então você vai ter aqui o seguinte, ó. Esse aqui tá de boa. Esse aqui, eu vou botar F' e 1/2 em evidência. Então, veja aqui, ó. Quem é que tá em evidência? Ó? F' tá nos dois. E 1/2 tá em evidência, ó. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar 1/2 F' multiplicando 1 sobre raiz de x mais raiz de x sobre x. Só que se você olhar com calma, esses caras são iguais, né? Vocês concordam com isso? Olha com calma aí. São racionalizados. Um é uma racionalização do outro. Exato, né? Então talvez isso seja meio estranho de perceber, mas isso aqui você vai concordar que vale 1 mais 1 dá 2. E aí o que acontece? Esse 2 vai cancelar com esse 2 aqui de baixo, tá? Então no fim das contas, você vai perceber que essa expressão vai dar uma simplificada muito legal. E é a seguinte, tá vendo? Tem que ter paciência, né? Aí você vai cancelar esse 1/2 com esse 2. Então vai sumir tudo isso aqui. Olha que legal. Vai ficar só esse cara. Né? Ô, Eli, peraí. Desculpa, eu errei. Foi mal. Como é que ficou esses dois? Eu errei, desculpa. Na verdade, o que acontece é o seguinte, ó. Por isso que não pode ter pressa. É porque eu vi o pessoal saindo, eu tô querendo apressar para livrar vocês também. Que é o seguinte, ó. Aqui vai ficar 1 sobre raiz de x. E esse cara também fica 1 sobre raiz de x, tá? É isso que eu quis dizer. Aí eu vou juntar os dois e vai dar 2 sobre raiz de x. Por isso que eu viajei, tá bom? Aí chegou aqui, você copia de novo. Agora vai. Vou tirar isso aqui que eu baguncei, foi tudo. Eu disse que essa questão era meio longa, né? Então chegou aqui, ó. Essa parte eu estava mencionando. Veja que o foco todinho está sendo aqui, ó. Quando eu somar esses dois, vai dar 2 sobre raiz de x. Aí esse 2 vai cancelar com esse. E aí finalmente acabamos essa parte. Você vai ter agora toda essa expressão sem esse 2 e esse 2 de baixo. Você vai achar exatamente isso daqui, ó. E nessa parte aqui, você pode fazer uma simplificação juntando esse 1/2 em evidência, casando com esse 1/2 daqui. Aí vai ficar menos 1/4 multiplica f de x sobre x raiz de x. Então façam as contas aí para vocês perceberem isso, tá? Acho que isso aí vocês vão conseguir desenrolar. E aí vocês vão ter a resposta que aparece aí na letra... Vamos ver aqui qual letra foi. Está aqui. Ó, tá vendo que ele fica igual à letra D, né? É a letra D, ó. Exatamente igual. Tá vendo? Você tem f2' x raiz de x mais f' sobre raiz menos f de x sobre 4x raiz de x é exatamente a letra D. Então essa é a nossa resposta. Tá? Eu sei que para alguns isso ficou difícil. A questão parece bem complicada, né? Mas Dá para diminuir um pouquinho o som para dar uma visualização assim como melhorou? Bem trabalhosa mesmo. Meu amigo. Dava para fazer mais rápido, mas é como eu disse a vocês. Depende da sua prática, tá? Eu conseguiria fazer mais rápido, mas eu não quis dar nenhum pulo muito longo, não. Eu queria fazer exatamente passo a passo que nem vocês fariam. Tá vendo a importância de você,
para ficar didático também, né? Para você. Aqui eu até dei um pulo no final porque a paciência foi acabando também. Peço desculpas aí a vocês, mas não é difícil não. Tenta fazer com calma, tá? Vejo que eu não usei nada demais e aí deu para fazer tudo bonitinho. Então, esse tipo de questão é perigoso por isso, porque você precisa saber simplificar para a resposta bater com o gabarito, tá? Muito bem, gente. De preferência deixar por último também. Porque... Você primeiro deriva, depois que você derivou, ó, aqui quando eu derivei, eu fiquei de boa. O resto em diante foi simplificação. Ó, vou até separar aqui para vocês verem. Ó. Isso aqui, em diante, é só simplificação. Vou colocar aqui, ó. É apenas simplificação para ver qual das respostas do enunciado se encaixa. Tá? Porque se a questão não for de marcar X, você pode parar aqui, ó. Vê que massa. Você podia ter parado aqui. Mas se for de marcar X, você tem que manipular até aparecer a letra D. Com isso a gente finaliza, tá, gente? Gostaria de agradecer aí a presença de todo mundo. Esse material vai ficar disponível para vocês nos grupos. Valeu, Wesley. Obrigado. Bons estudos aí para vocês e boa prova. Tchau, tchau. Valeu, Wesley. Valeu, Wesley. Valeu mesmo. Falou. Valeu. É nóis.